Olá, eu sou a Laura e hoje vou te contar a minha história sobre como eu me tornei uma celebridade local. Sim, você ouviu direito. Eu me tornei famosa tão jovem e ganhei uma multidão de fãs. E tudo começou com um movimento simples. Meus pais e eu moramos numa cidade grande por muito tempo. Meu pai comandava uma grande empresa e a minha mãe era seu braço direito. Eu adorava nossa cidade por causa dos arranha-céus, shoppings e outros lugares interessantes. Eu também adorava a minha escola. Tanto crianças ricas quanto de famílias menos ricas estudavam lá. Dessa forma, eu conhecia várias pessoas diferentes. E a minha vida era legal até certo ponto. Num lindo dia, quando voltei da escola, encontrei os meus pais tristes. Eles me surpreenderam com a terrível notícia de que precisávamos nos mudar. E não era para uma cidade vizinha, mas para longe. Era uma mudança radical, um lugar completamente diferente da nossa cidade. O motivo era terrível. A empresa do meu pai tinha falido. Ele pagou salários aos funcionários e foi forçado a fechar a empresa para sempre. Segundo meu pai, as tentativas de recuperação poderiam levar a um desfecho ainda mais triste. Não podíamos mais morar numa cidade grande. Tínhamos que vender nosso apartamento e meus pais não queriam alugar um apartamento. A melhor opção então, na opinião deles, era se mudar para uma cidade pequena, onde dá para comprar casas mais baratas. Mudar de escola era um desastre para mim. Eu nunca tive que ser a novata em uma classe, por isso fiquei com medo de ir para a escola no primeiro dia, mas eu não podia adiar isso. Então, no dia seguinte, depois de me mudar, eu tive que reunir as minhas forças e ir para a nova escola. A princípio, eles me cumprimentaram com educação, mas o que percebi foram olhares estranhos voltados para mim o tempo todo. Então eu presumi que eles não deveriam receber muitos alunos novatos ali. No primeiro dia, pouquíssimas pessoas falaram comigo e eu não conheci ninguém, o que me deixou muito chateada. No dia seguinte, comecei a me sentir tensa, enquanto os alunos continuavam a me examinar, e dessa vez sussurrando algo pelas minhas costas. O que você pensaria se fosse eu? Claro que algo está errado com você! Ao longo do dia, eu olhei constantemente no espelho, tentando entender o que chamava a atenção de quase todos na escola. Além dos olhares estranhos, eu estava estressada porque ninguém falava comigo exceto os professores. Eu ainda não conhecia ninguém, o que era assustador demais. Durante todos os meus anos na escola, eu nunca tinha passado um único dia sozinha. No terceiro dia, decidi agir por conta própria e me aproximei de um grupo de alunos que estavam no corredor. Eles estavam falando alto, mas assim que eu parei ao lado deles, a conversa parou. Eles olharam para mim com o mesmo olhar estranho e quase não ouvi quando me disseram oi. Foi então que eu percebi que não havia chance ali. Eles não estavam com disposição para me conhecer, dava para ver em seus rostos. Mas encontrei todas as respostas para as minhas perguntas no final do terceiro dia. Uma garota chamada Annette veio até mim. Dizer que fiquei encantada é o mínimo. Parecia que eu estava sozinha por 3 meses em vez de apenas 3 dias. Por isso mostrei a Annette meu interesse em conversar. E perguntei por que todos me olhavam de forma tão estranha. A Annette sorriu para mim e tirou o celular da bolsa. Depois de alguns momentos, ela me mostrou a tela do telefone com um jogo aberto. E eu me vi no jogo. Você pode imaginar? A personagem na tela era exatamente igual a mim. Eu não tinha ideia do que era o jogo. Deve ter sido lançado recentemente, porque se fosse antigo eu saberia que existia. O jogo era chamado Na Cidade das Luzes Brilhantes. É um romance em que você precisa escolher as ações da personagem principal e apresentá-la a outros personagens do jogo, passar por vários testes e desenvolver relacionamentos com outros personagens. A Annette me disse que o jogo foi lançado há apenas 1 mês. A personagem imediatamente se tornou popular entre os adolescentes, graças a um enredo interessante e gráficos de alta qualidade. E então eu cheguei na escola, o que surpreendeu todos que já tinham jogado o jogo. Fiquei muito grata a Annette por ter me contado tudo. Trocamos números de telefone e eu fui para casa. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi baixar o jogo no meu telefone e jogá-lo. O jogo era realmente muito bem feito, mas eu não entendia como eu estava ali e quem o criou. O aplicativo não fornecia informações detalhadas sobre o criador, só dizia que o jogo foi feito por um tal de Lex. Imediatamente tentei me lembrar se havia alguma pessoa com um nome tão estranho entre os meus conhecidos, mas ninguém me veio à cabeça. Eu não sabia como encontrar a resposta. Eu não poderia simplesmente esquecer que eu era um personagem de um jogo popular.
porque além da minha aparência, o criador havia usado a minha biografia. Ele também fez da heroína uma pessoa muito desagradável, usando a riqueza de seus pais. Eu não poderia simplesmente esquecer essa situação e continuar morando nesse novo lugar. Eu também sabia que o criador me conhecia pessoalmente. E esse fato não me agradou em nada, porque a minha aparência e biografia foram usadas de forma completamente ilegal. Eu não dei consentimento para isso. Muitas pessoas vão ficar surpresas e perguntar por que sou contra isso. É tão legal ser a cópia de um personagem num jogo popular. Mas isso só é legal se o personagem desse jogo não for exposto de uma forma tão ruim. No dia seguinte, estranhos começaram a escrever um monte de comentários nas minhas fotos nas redes sociais. O meu número de seguidores aumentou de forma significativa, o que sem dúvida foi muito bom. Mas o que me deixou surpresa é que eles não escreviam coisas desagradáveis pra mim. Afinal, o meu personagem era bem desagradável. Eu presumi que o jogo foi criado por alguém que me conhece pessoalmente. Então liguei para os meus amigos da antiga escola esperando que eles pudessem me ajudar. Consegui a resposta alguns dias depois quando um dos meus amigos perguntou a alguém sobre esse jogo. Com a ajuda do boca a boca, recebi a informação de que o jogo foi criado por um tal de Alex, com quem tive aulas adicionais de literatura na minha antiga escola. Nós nunca conversamos de verdade e apenas uma vez fizemos um projeto juntos. Por isso não entendia por que ele criou um jogo comigo e me apresentou de uma maneira tão desagradável. Foi fácil encontrar o Alex nas redes sociais. Eu escrevi para ele e esperei uma resposta, que chegou meia hora depois. De acordo com o Alex, ele tornou o meu personagem ruim de propósito e esperava que isso refletisse na minha reputação. Eu fiquei com muita raiva naquele momento. Ele usou a minha aparência para seus interesses próprios, contaminou o meu caráter e agora todos estavam brincando comigo, pensando que eu era uma garota rica e narcisista. Eu não entendia por que o Alex fez tudo isso e o que ele me disse me surpreendeu muito. Ele disse que despreza os ricos por seu egoísmo. O próprio Alex vivia numa família pobre e não podia pagar por tudo o que queria. Então ele decidiu criar um jogo para ganhar dinheiro. E a minha aparência servia como uma espécie de vingança, já que eu não falava com ele na escola. O Alex me lembrou de uma situação. Há 3 anos ele quis ser meu amigo, mas devido a interesses diferentes eu simplesmente o ignorei. A minha opinião na escola antiga era muito respeitada, então logo todos pararam de falar com o Alex. Você pode imaginar? Eu recebi vingança de alguém que eu nem me lembrava. O Alex gostava de programação e sabia como criar um jogo. Ao fazer meu personagem mal-humorado, ele esperava que isso refletisse de maneira negativa na minha reputação. Depois de estudar o assunto na internet, eu percebi que tinha o direito de deletar o jogo. Mas eu queria mesmo isso? Por um lado, ele usou a minha aparência para seus próprios objetivos egoístas. Por outro lado, o jogo está realmente ganhando popularidade que poderia me beneficiar também. Eu não escrevi nada pro Alex, pois sabia que ele não poderia ser persuadido. Essa pessoa me odiou secretamente por 3 anos. Que tipo de conversa normal nós poderíamos ter? Eu passei o dia todo pensando em deletar o jogo. Mas à noite eu percebi que queria que ele continuasse existindo. E você sabe o que eu fiz então? Eu comecei um blog. Graças ao Alex, meu relato rapidamente ganhou popularidade e eu comecei a ser reconhecida nas ruas da cidade. E também todos na escola agora sonham em falar comigo. Eu me tornei muito popular. Estando nessa cidade pequena, eu pensei que a minha popularidade só se espalharia aqui. Mas um dia meus pais me levaram para nossa antiga cidade a negócios. E caminhando pelas ruas que eu gostava muito, encontrei muitas pessoas que me reconheceram. Ou seja, o jogo me trouxe grande popularidade. Eu entendi que não deveria deletar o jogo, pois isso ameaçava a perda do meu público. Mas não gostava do fato do Alex estar ficando cada vez mais rico por causa da minha imagem. Um dia eu decidi contar aos meus seguidores a verdade sobre como eu entrei no jogo do Alex. E quer saber? Quase todo mundo se afastou dele. Eu realmente não esperava tanto apoio assim do meu público. O Alex tentou consertar a situação e criou a segunda parte do jogo com a minha participação. Mas isso tornou a situação ainda pior. Todos os novos jogos lançados por ele, em vez de milhões de downloads, alcançaram apenas milhares. Eu arruinei a vida do Alex, mas eu não me arrependo por ter feito isso. Eu só não queria que o Alex gostasse de ser popular de uma forma tão suja. Talvez eu não tenha feito melhor do que ele, mas não cabe a mim dizer.
O que você faria no meu lugar? Você perdoaria o Alex ou se vingaria dele como eu fiz? Me conte nos comentários, dê um like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal. Tchau!